Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o Lucas, tenho 35 anos. Recentemente eu fui diagnosticado como TEA nível 1 de suporte. Hoje eu queria compartilhar com vocês um pouco de como foi meu processo, né, até fechar esse diagnóstico. E assim como eu tive muitas dúvidas, né, ao longo desse processo, caso algum de vocês também tenha, espero ajudá-los de alguma maneira. No começo de 2025, eu estava num emprego que não estava muito legal, não estava, enfim, uma série de situações que não estavam me fazendo muito bem, sabe? Então isso estava minando ali minha energia, minha saúde física, minha saúde mental. E conversando assim com algumas pessoas, né, me orientavam assim, procura uma ajuda de um médico, algum profissional da área que possa te ajudar de alguma maneira, né? Então foi aí que eu procurei um médico psiquiatra e ali ele me diagnosticou como burnout, uma crise de burnout. Não sei se seria crise a palavra correta, mas diagnosticou ali que eu estava tendo um burnout, um esgotamento. Então, comecei a fazer acompanhamento, né, com psiquiatra, por conta de medicação controlada, também comecei a passar com psicólogo, né. Então, nesse processo ali de me recuperar, acabei, levantando uma questão lá de trás do passado, onde eu já tinha sido, diagnosticado como TDAH, né. Eu tinha participado de uma pesquisa no Hospital das Clínicas, né. Então eles fizeram ali comigo uma avaliação neuropsicológica, mas assim, cara, isso eu devia ter acho que uns 20 anos, deve ter sido ali por volta de 2010, então nessa época a gente não tinha muita informação, enfim, eu fui mesmo atrás do Hospital das Clínicas, porque alguém entregou um folhetim para o meu pai, sabe, desses de postinho de saúde, alguma coisa, falou: "Olha, acho que o Lucas tem alguma coisa com isso aí, tem a ver com isso daí". Foi algo bem assim mesmo. Acho que o Lucas tem alguma coisa a ver com isso daí, de TDAH. Aí eu mesmo, por conta própria, fui procurei alguma coisa e aí eu encontrei esse que era gratuito no Hospital das Clínicas, né? Mas ali era só uma pesquisa que eles estavam realizando, era tipo um estudo ali, eu acho que eles têm, é que eu não me recordo bem mesmo, minha memória não é uma porcaria. Mas eu lembro que tinha alguma coisa assim de estudantes com os profissionais ali que estavam fazendo algumas pesquisas tal, e ali faziam uma avaliação neuropsicológica porque tinha conexão com a questão do TDAH. Mas assim, no final disso, eu tive ali o diagnóstico, mas não tive continuidade no tratamento, né? Acabou, encerrou. E depois eu até procurei, minha mãe arrumou um médico, um psiquiatra do SUS para mim, o cara me passou um monte de medicação, assim, eu lembro que eu tive uma crise de pânico na rua, de sentar e ter que, sabe, ligar pra alguém me buscar no meio da rua porque não conseguia andar, sabe. E depois disso também, a gente conseguiu uma consulta com um médico particular, e esse próprio médico particular questionou essas medicações que o outro médico passou, falando que aquilo estava descabido, que não era bem assim. Mas aí ele solicitou uma série de outros exames, uma série de outras coisas. E assim, a brincadeira ia ficar cara. A gente sabe que não é barato esse tipo de tratamento, infelizmente. E eu acabei não dando sequência. Eu levei para mim que era algo que eu teria que superar, e que era isso. Tinha que ter esse enfrentamento sem ter esse apoio médico. Mas eu acho que também é um pouco de aquela coisa de ignorância ser uma bênção também, né, da gente não entender muito o que que acontece, o que que é o que, né. E assim foi, fiquei sem tratamento, e assim, por um tempo eu nem lembrava dessa questão do TDAH, pra falar a verdade. Eu sabia que eu, assim, eu era uma pessoa um pouco diferenciada das outras, isso eu observava mesmo, tinha alguns funcionamentos, algumas questões sobre mim, que a gente diz coisas assim: "Ah, não devemos nos comparar", mas você vê que você tem um pouquinho mais de dificuldade em algumas coisas, e às vezes coisas simples como uma rotina, enfim. E eu acabei não indo mais atrás. Aí depois no futuro, numa outra situação, aí eu já fazendo faculdade, né, ali num trabalho, passei por um médico também de convênio, ele me receitou a Ritalina. Mas assim, eu ficava de cara de como era fácil para esses médicos
receitarem esses medicamentos, sabe? Tanto do primeiro lá, quanto desse outro, que já eu só falei da questão do TDAH, toma a Ritalina, tal, não sei o quê. E eu não me dei muito bem com a Ritalina. Eu acho que ela cortou muito, assim, meu lado emocional. Não vi tanta ajuda, assim, na questão do foco. Eu acabei, falei assim, ah, não. E comecei a ficar com um pouco de pé atrás com o médico psiquiatra também, pra falar a verdade, por conta dessa facilidade em receitar, né, medicamento e tal. Aí eu peguei e falei assim, ah, não, eu acho que deixa pra lá esse negócio de tratamento. Eu vou tentar levar aqui. E assim foi, eu me esforcei bastante, sabe? Na vida com relação às coisas. Consegui concluir minha faculdade, consegui fazer pós-graduação, fiz MBA, fiz pós-graduação, consegui ter algum crescimento, assim, em questão profissional. Claro que se for, assim, olhar essa questão de se comparar aos outros, eu acho que tem pessoas na minha idade que estão muito. Mas assim como tem pessoas que estão mais atrasadas também, então não entro muito nesse. Nunca pesou muito isso pra mim, né? Mas enfim, voltando pra questão do burnout, que tava fazendo um acompanhamento. Aí eu comentei com, com o psicólogo essa questão do TDAH, né, tal. Depois comentei com o psiquiatra também essa questão do TDAH, tal. Assim, seguiu. Ninguém falou, a gente não. Eu mesmo também não quis atrás de nada, só comentei alguma coisa sobre isso, tal. E segui ali fazendo esse acompanhamento. E em paralelo, eu recebi da minha irmã a notícia que ela tinha feito uma avaliação também, neuropsicológica, e que o dela tinha dado, que ela tinha TDAH também e TEA. Aí eu fiquei bem encucado com isso, porque eu lembrava, assim, que na infância, quem era o mais, assim, diferenciado dos filhos, né? Somos em três, eu sou o mais novo, tenho mais velha do meio, que é minha irmã, e eu. E eu pensava assim, eu acho que era a aposta mais óbvia, né, de ter algo assim, tanto é que havia sido constatada essa questão do TDAH, né? E aí ela veio com isso. Só que na hora que veio aquilo, na hora que veio essa informação, eu não associei bem isso do jeito que eu tô falando, sabe? Ficou ali na minha cabeça, mas eu não falei nada. E aí depois eu acho que com essa questão de redes sociais, de informação, de vídeos, assim, eu acho que começou a aparecer para mim em algum nível, e eu tive mais conhecimento né, do que era o TEA, tal, do estar no espectro. Aí eu comecei a ligar os pontos, assim, que eu, eu vejo muitas características, assim, no meu pai mesmo, né? No meu pai. E depois me veio uma notícia do meu irmão mais velho, que também parece que fez algum acompanhamento médico e que tinha sido cogitado essa questão, né? Eu falei, nossa, o meu pai tem essas características, né? A gente consegue assim notar, por exemplo, ele outro dia falou para mim que ele conta os passos que ele dá durante o dia. Eu tava com um relógio desse que conta passos, eu falei, ah, pai, é legal aqui o relógio conta os passos, né, e tal. Ele falou, ah, não preciso disso, eu conto meus passos. Aí eu peguei e eu falei, quantos passos você deu hoje? Ele, 893. Tipo, bem assim, sabe? Então, eu já tava. Não sei, eu acho que essa série de fatores foram ligando alguns pontos na minha cabeça, até que algum dia, assim, eu peguei e falei na consulta, né? Com o psiquiatra. Aí ele me deu um encaminhamento para fazer uma avaliação neuropsicológica, né? E também para resgatar a questão do TDAH, né? Porque eu achava que eu tinha mais a questão do TDAH mesmo, né? E assim foi. E aí depois eu compartilhei isso com o psicólogo também, ele falou, eles não falam diretamente, mas eu acho que ele deu uma margem de que poderia ter algo sim, né? Eu acho que eu tenho algumas características assim, muito, eu não vou entrar muito no detalhe disso, talvez futuramente eu faça mais algum conteúdo, né, explicando melhor essas questões, mas eu acredito que eu tenho algumas, acredito não, eu tenho, sim, muitas questões social, em socializar com as pessoas, assim, sabe? Eu tenho algumas.
algumas questões, assim, que são diferentes dos demais, assim. Eu não tenho tanto essa necessidade e também eu me desgasto demais, assim, sabe? Quando o assunto é interagir com outras pessoas, tal. Enfim, o que eu tava falando mesmo? Ah, voltando. Aí fui lá e falei fui encaminhado, né? Só que assim, eu já tô trabalhando, tudo tem convênio e tal, mas essas questões não é todo consultório que atende e tal. Então, levou um tempo, assim, até eu. E também eu me atrapalho muito essas coisas de burocrática, sabe? Ah, de agendar exame, de correr atrás dessas coisas. Eu não sou muito bom nisso. Então, eu acabei levando, assim, foi levando e tal. Até que um dia o próprio psicólogo me passou lá um contato falando: Ó, uma paciente minha aqui me falou desse lugar, marca lá que atende. O convênio dela é o mesmo que o seu, vai lá, marca lá. Aí eu fui atrás de marcar. E consegui, deu tudo certo, tal, marquei a avaliação neuropsicológica, fui lá fazer. É, foram acho que 6 ou 7 sessões. Foi uma de anamnese, aquele cadastro lá que a gente faz, anamnese. Sei, às vezes eu confundo. Anamnese, acho que é. Fiz a anamnese numa dessas sessões. Aí depois fiz umas 5 ou 6 sessões que eram, tipo, diversos testes, assim. Parecia o Enem, um Enem do CAPES, assim. Eu brinquei lá com a moça, mas tinha dias que eu me saía de lá, me sentia, assim, uma porcaria, sabe? Assim, nossa, como é difícil. Porque era uma hora, assim, intensa ali de vários testes e joguinhos e de completar e de escrever e de falar as palavras e do nada a mulher perguntava de novo a coisa que eu já tinha falado, ela tinha me dito lá, o que que eu falei aquela hora, tipo, sabe, umas coisas assim. Então foram acho que 5 ou 6 sessões, toda segunda-feira, assim, uma hora. E foi bravo, assim. Aí depois disso, ela acho que fica uns 20 dias pra fechar ali são testes, né? São testes ali que são realizados com todo o embasamento e tal. Essa avaliação neuropsicológica que eu fiz através de convênio, né? E numa clínica de psicólogos. Então, esses psicólogos que aplicam esses testes, eles têm certificações específicas para aplicar aqueles testes. Esses testes a gente não tem conhecimento deles fácil assim na internet e tal. Porque senão ele perde a. Isso é o que eu entendi, né? Do assunto. Ele perde a usabilidade dele, né? Se uma pessoa que vai lá fazer já tem conhecimento de como funciona, acaba perdendo um pouco, né? E. E aí foi isso. Depois de um tempo, aí você volta vai lá no retorno, né? E aí eu recebi esse TCC, parece um TCC, sobre a minha avaliação. Então é só para vocês verem aqui, são muitas páginas, ó. São muitas páginas, acho que são umas 30 páginas, sei lá quantas páginas. E aí, aqui no final, aí ela vai fazendo tipo uma revisão com você, nessa última consulta e tal. Aí até que chega lá uma hora que ela fala assim, aí dessa forma conclui-se, é o que tá escrito aqui, que Lucas apresenta características compatíveis com o transtorno do espectro autista TEA nível 1, associado ao déficit de atenção e hiperatividade, além de indicadores de sintomas ansiosos e depressivos. Aí tipo assim, eu não, eu entendo, tipo, é o tipo de coisa que assim, você foi pra lá, você foi pra lá, teve o processo, foi encaminhado, você foi sabendo o que que você estava fazendo. Mas nessa questão do TEA, até a questão do TDAH, mesmo assim, é engraçado. Eu tinha uma esperança de que ele ia falar que eu não tinha nada. Não sei por quê.
Eu sabia que tinha, porque não era, eu não sei. Na hora me pegou de surpresa. E além de confirmar o TDAH, ainda teve essa do TEA, ainda teve esse negócio de sintomas ansiosos e depressivos. Enfim, é bem interessante, assim, tem bastante conteúdo, assim, a pessoa que fez comigo lá, ela foi muito atenciosa, assim, eu, desculpa, ela foi muito, a pessoa que fez comigo foi muito, a pessoa que fez a avaliação comigo foi muito atenciosa, assim, você vê no resultado mesmo. Não sei se isso aqui pode ser encarado como um laudo, mas ela deixa registrado tudo, assim, é muito interessante, até a forma como eu comparecia, se eu era pontual, como era, como eu era ao responder, ao realizar os testes, sabe? Se eu era proativo, se eu desistia, se eu insistia, ou se eu perguntava, se eu interagia, tem tudo isso aqui, sabe? Então, foi isso. Eu acho que o processo como um todo foi cerca de um ano mesmo, desde o começo lá com essa questão do burnout, até eu ir fazendo tratamento, acompanhamento psicólogo, né, e psiquiatra, ter esse encaminhamento, aí até esperar, até para passar na consulta, mas esse processo da a avaliação neuropsicológica mesmo, ele demorou cerca de 7 semanas. Umas 7 semanas, mais um acréscimo aí de 20 dias até ela emitir o, a conclusão. E aí, após isso, após ter esse documento em mãos, eu levei até o psiquiatra e eu recebi um relatório ali com o CID, falando, né, sobre a questão do TEA e tal. Aí eu tirei a carteirinha do CIP-TEA e é isso. Eu agora tô naquela fase de ressignificar a vida, sabe? De olhar para trás e de tentar entender algumas situações, de falar, era isso, era aquilo. Tô entendendo os termos, sabe? Meltdown, shutdown, tentando trazer esse autoconhecimento para mim, sabe? Outro dia, por exemplo, é curioso esse processo, né? Outro dia, por exemplo, eu tava me lembrando uma vez que eu fui para um show e do nada me deu um negócio, eu não tava uma tristeza, assim, uma coisa meio paralisante, assim. Não sei se era bem tristeza, mas era uma coisa assim, um mutismo, sabe? E eu me afastei, assim, de repente todo mundo foi sentar num canto ali, e ali fiquei até o show acabar e vir embora, assim, e sabe assim, agora eu fico pensando, pô, será que eu tava tendo uma crise ali sensorial? Alguma coisa me sobrecarregou, né? Engraçado, eu não tinha nem noção disso, mas já engraçado, né? Não, a gente não vira autista no diagnóstico, a gente já era antes, né? E aí você começa a entender. Eu acho que é essa que é a grande sacada. Isso que é a grande sacada. E eu tô falando rindo assim, mas na verdade é pesado pra caramba isso, sabe? Mas é um pouco libertador também. Não sei, tem um pouco de tudo. Acho que tem espaço pra tudo, sabe? Acho que tem espaço pra tudo. Mas foi isso, gente. Se for pra resumir, assim, demorou cerca de um ano. Psiquiatra, psicólogo, levantamento das questões. Eu acho que um dos fatores é você ter a questão do prejuízo, né? Tem que ter o prejuízo, comorbidades, né? Que te façam. Não é igual nos filmes que o autista é um gênio, só é um pouco antissocial, ou, coisas assim. Você tem que ter ali os seus prejuízos sociais no âmbito do trabalho e tal. E fazendo acompanhamento profissional, relatando essas coisas todas, você vai tendo esses retornos, esses encaminhamentos mas que eu pude fazer agora,
por conta de ter, que eu pude fazer agora por conta de ter convênio médico, né? Porque se fosse fazer particular, acredito que seria um valor elevado. Mas é isso, gente. Fico feliz de poder compartilhar um pouco. Cada história é individual. Esse foi o meu processo. Não dá para falar sobre tudo. Acho que ninguém vai conseguir esgotar a história de uma vida num único vídeo. Então foquei um pouco mais nessa parte de diagnóstico. Se não ficou muito claro alguma parte, vocês sinalizem para mim, por favor. E assim, porque eu acho que eu tenho TDAH também, né? Autismo, TDAH, então pode ser que tenha algo não tenha ficado claro. Então, é isso, pessoal. Obrigado e tamo junto.